Oi, voltei, eu sou Indiara Porto, lá do blog Olho de Borboleta, e hoje tenho mais uma maquiagem inspirada em signos. Dessa vez é do signo Câncer. Bom, o canceriano, ele é rancoroso, carente de atenção, dramatiza pequenas coisas, gosta de privacidade, é bem família, romântico, sonha com o vestido de noiva e é criativo. Sua cor é o branco leitoso, seu elemento é a água, sua pedra é a madrepérola e todas as pedras com tons leitosos e furta-cores, e o seu metal é prata. Pensando assim, nasceu essa maquiagem mais maquiagem noiva, mais uma noiva mais carente de atenção, como eu, como canceriano, e mais criativo, mais para chamar a atenção mesmo, né? Então, vem ver como é que eu fiz. Para começar, eu vou usar esse tom de marrom bem clarinho, um pincel fofinho de esfumar, porque eu vou misturar vários tons de marrons para poder fazer um esfumado bem bonitinho, com a transição bem bonitinha, porque a gente vai fazer um cut crease porreta aqui. Então, eu vou esfumando acima do côncavo, ou seja, acima daquele ossinho ali, bem próximo à sobrancelha. E aí, aquela história, bolinha, vassourinha, trenzinho, e esfuma bastante para ficar bem suave. Daí eu venho agora com outro pincel também fofinho, só que um marrom mais escuro, e vou aplicar dentro desse primeiro marrom mais claro. Só que ainda eu não vou pro côncavo, eu não vou afundar o pincel lá no côncavo, vou continuar acima dele. Percebam que o marrom anterior, ele ainda continua ali, mas mais para as bordinhas, fazendo com que aquele marrom mais escuro se desfaça até chegar no marrom mais claro. E aí, bolinha, trenzinho, vassourinha, vai com calma e esfuma tudo. Daí eu volto com o primeiro pincel para poder dar uma suavizada. Às vezes eu acho que nem faz nada, mas eu sempre gosto de ficar voltando com outro pincel. Acho que o resultado ele fica melhor. Daí eu venho com um pincelzinho menor e uma sombra marrom mais avermelhada, assim, mas um marrom mais escuro. E agora sim eu vou colocar no côncavo. Mas reparem ainda que eu não coloco ainda onde o pincel afunda. Eu coloco um pouquinho mais pra cima, porque a ideia aqui é criar um côncavo que eu não tenho. Deixa eu fazer um desenho no olho que eu não tenho. Então, primeiro, eu vou contornando todo o olho ali, ó, deixando marcado mesmo. Fecho o cantinho externo e vou intensificando a cor, sem me preocupar em esfumar agora, só intensificando a cor mesmo. Observem que os dois tons de marrom já estão desaparecendo, mas na hora que eu for esfumar, eles vão me ajudar bastante a fazer uma transição bonita. Então, concentra bastante o marrom, acima do ossinho, ó. Reparem aonde que afunda o meu olho e eu tô colocando bem no ossinho, um pouquinho acima até. Coloquei tudo, a sombra, agora eu vou limpar esse pincel no braço, ou numa toalhinha, eu quis limpar no braço, limpo bastante para sair todo o excesso de sombra. E agora eu vou com calma esfumando bem de leve as bordinhas dessa sombra que eu apliquei. E aí tem que ser bem devagarzinho para eu não poder correr o risco de espalhar muito essa sombra lá para a sobrancelha e aí esconder tudo que eu já fiz com aquelas outras sombras anteriores. Então, vai devagarzinho, limpa o pincel de novo no braço e aí continua esfumando. Se você tiver um pincel limpo, um outro pincel limpo, melhor ainda. Mas eu quis economizar. E aí vai devagar até contornar todo o olho. Devagar você vai vendo que a maquiagem ela vai sendo construída. Ó, vassourinha, eu varro a sombra de dentro para fora, bem leve. Daí, de novo, volto lá com o primeiro pincel e dou uma melhorada no esfumado para tirar qualquer tipo de marcação. Aí agora vai ser o trucão que eu aprendi com Luana Andrade, lá de Alfenas, onde eu estudei. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de base e vou passar bem ali rente aos cílios no centro para eu poder marcar o côncavo, para eu poder fazer o cut crease, saber aonde que eu vou recortar. Coloco a base, olho para cima e vai carimbar exatamente onde eu tenho que fazer o corte. Só que aí eu economizei um pouquinho na base e o corte ele não ficou certinho, ó, ele ficou falhado. Então eu apliquei um pouquinho mais de base para poder deixar ele concentrado mesmo, mais melecado, e na hora que for carimbar, carimbar bem certinho o contorno. Eu olho pra cima, e aí vai carimbar bem o ponto alto, ó. Daí, como só carimbei o ponto alto, eu quero fazer o contorno restante do cut crease. Então, eu pego uma embalagem de cílios, que eu já falei várias vezes aqui no canal,
Pego a embalagem de cílios, passo um pouquinho da base e vou colocar bem lá no ponto alto, onde eu carimbei, abrindo o olho, para eu poder fazer o restante do contorno. E olha só como que fica certinho. Aí agora, daqui pra frente, eu já tô com tudo pronto. Eu só vou preencher, tomando cuidado de não ultrapassar essa linha que eu fiz. Vai com calma e preenche tudo. E aí eu vou com o dedo, porque era bom esfumar com a esponjinha. Eu tentei com a esponjinha, só que a esponjinha eu acabei sujando muita coisa, então eu prefiro ir com o dedo. Aí eu volto com um pouquinho do marrom, ali no cantinho externo, para poder criar uma transição de cores entre essa base e o marrom. Então, eu vou bem devagarzinho e eu gosto de dar batidinhas também. Às vezes, se eu arrastar muito, eu vou para onde eu não quero. Então, dando batidinhas, eu consigo esfumar também. Daí eu venho com essa sombra clarinha, que poderia ser, por exemplo, um pó compacto, também funcionaria muito bem, só para eu poder selar essa base. Lembrando que eu poderia ter usado um corretivo também, mas é porque eu quis, era a primeira coisa que estava na minha frente, era a base, então eu preferi. Aí eu coloco esse pincelzinho, com o mesmo pincel que eu apliquei a base, só que eu limpei ele antes. E aí eu não tava gostando com o pincel, eu fui com o dedo mesmo, para poder selar a base. Daí, eu venho com esse pigmentozinho branquinho e vou colocar por cima de onde eu apliquei a sombra clara, onde eu fiz o cut crease, aonde está a parte clara do olho. Eu quero deixar essa parte clara, mas iluminada também ao mesmo tempo. Sem nada, sem aplicar fixador, sem nada embaixo, tá? Depois, eu vou vir com glitter prata, mas ele tem uns brilhinhos furta-cor colorido. E aí, eu dou uma babadinha no pincel e vou pegando esse glitter e vou colocar bem no contorno do cut crease, apenas no contorno. Então, vai ficar o contorno com glitter prata, que tem uns brilhinhos coloridos, e a parte de baixo só aquele brilhozinho do primeiro pigmento. Daí, agora eu vou fazer um delineadão, bemzão mesmo. Marco o pontinho alto ali, ó, pra eu poder ver aonde tá a mesma altura com o outro olho. E aí, agora eu só vou ligar o cantinho interno com esse pontinho que eu fiz. Muita calma e vai. Uma coisa que me ajuda muito, que eu já falei, é quando eu estiver fazendo e eu achar que tá certo, eu fecho o olho, tiro uma foto pra eu saber aonde que tá precisando consertar. Sempre me ajuda. Daí eu vou preencher tudo, ó, e no final ele vai ficar esse delineado meio que sem rumo, sem ponta, sem nada. Porque esse pedacinho a gente vai esfumar agora pra entrar dentro da maquiagem. Até agora eu não acredito que fui eu que fiz essa maquiagem, gente. Daí eu venho agora com um pincelzinho bem firme, com um pouquinho de sombra preta, e dou essa batidinha bem na bordinha. Depois eu volto com o pincelzinho fofinho e aí dou as batidinhas de leve para poder esfumar. Então, eu fico assim, um pincel pequeno concentrando a sombra preta e um outro fofinho para eu poder esfumar. Eu não consegui fazer isso só com o pincel firme, tava marcando muito. Então, eu coloco lá, ó, sombra preta na bordinha e depois eu venho com o pincel limpo, eu limpei o pincel, né? E vou dando batidinhas assim, ó, pra poder esfumar a sombra preta e entrar no marrom. Demorou uma vida, mas eu consegui fazer, viu? Provando pra vocês que eu consegui fazer. Daí agora eu já fiz a pele, e com a pele pronta eu vou fazer a parte de baixo do olho. Passo lápis preto, toda a linha d'água e rente aos cílios inferiores, bastante, porque essa parte preta, essa parte de baixo a gente vai deixar bem pretinho. Daí eu vou esfumar agora com com aquela última sombra marrom, a sombra marrom mais escura. Então, é isso mesmo, eu passo o lápis e vou esfumar esse lápis com a sombra marrom. Com o pincel, primeiro que eu vi na frente, um pincel molinho. Esfuma e encontro com a maquiagem lá em cima, ó. Só depois que eu esfumei com a sombra marrom, aí eu vim colocando a sombra preta por cima do lápis pra selar. Depois eu volto com o pincel pra dar uma misturada. E aí, como eu marquei muito, eu peguei um pincel limpo com um pouquinho de pó, na tentativa de esfumar melhor essa parte de baixo, que tava meio feio, meio marcado. Vocês até conseguem ver aí a marcação toda. Depois disso, eu coloco os cílios postiços, aqueles bem grandão, porque a maquiagem tá assim bem exagerada, então tem que ter uns cílios bem grandão pra poder combinar. E aí, vou finalizar com bastante máscara de cílios, muita máscara de cílios.
Pego o meu dedinho pra poder unir ali os postiços aos naturais. Passo embaixo também, não se esqueçam deles. E pronto, a maquiagem inspirada em signos está pronta. Foi uma maquiagem que até agora eu não acredito que fui eu que fiz, porque é um formato que eu ficava procurando sempre fazer e eu nunca conseguia fazer. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Voltem mais vezes, que eu volto logo logo com mais cores e mais uma maquiagem inspirada em signos. Beijo!